Olá, professor e colegas. Meu nome é Nara Estela de Lima Souza e nesta apresentação vou falar sobre a relação entre a matemática e a disciplina de ecologia. Eu vou mostrar como os conceitos de funções, limites, derivadas e integrais são estudados na disciplina de ciências biológicas, como eles são aplicados na ecologia e como eles ajudam a compreender diversos fenômenos naturais. E ao final, também apresentarei um exemplo prático com a resolução de um problema matemático. Primeiramente, viemos aqui. O que é ecologia? A ecologia é o ramo da biologia que estuda as relações entre os seres vivos e o ambiente em que vivem. Ela busca entender como os organismos interagem entre si e com fatores como água, solo, clima e alimento. Para realizar esses estudos, os pesquisadores eles coletam muitos dados e utilizam a matemática para organizar essas informações, como fazendo cálculos, prevendo como as populações e os ecossistemas podem se comportar ao longo do tempo, né? Ou seja, estuda a relação entre os seres vivos e o ambiente, analisa populações, comunidades e ecossistemas, auxilia na conservação da biodiversidade e utiliza os modelos matemáticos, ou seja, a gente usa a matemática justamente na questão de dados, né? Aqui especificamente aqui nessa área, dados e modelos. Conceitos matemáticos. Gente, na ecologia, os conceitos matemáticos estudados durante a disciplina são muito importantes. As funções são utilizadas para representar a relação entre diferentes variáveis, como o número de indivíduos de uma população ao longo do tempo, por exemplo. Os limites ajudam a entender o comportamento dessas funções quando elas se aproximam de determinado valor, permitindo analisar situações de equilíbrio. As derivadas mostram a taxa de crescimento ou de diminuição de uma população, indicando se ela está aumentando ou reduzindo rapidamente, né? Já as integradas, elas permitem calcular quantidades acumuladas ao longo do tempo, como o crescimento total de uma população, né? Ou seja, os conceitos matemáticos, funções representam relações variáveis, limites mostra aqui o comportamento da função, derivadas e integrais. Aqui o slide ficou um pouco errado por conta da digitação, mas dá para a gente entender. A gente pode ver aqui, né, relação entre a matemática e a ecologia, que é o nosso ponto principal. A matemática, no que ela ajuda? Ela ajuda a estudar o crescimento populacional, analisar a extinção de espécies, muito importante, tá, gente, essa questão aqui, monitorar os ecossistemas, prever impactos ambientais e auxiliar na conservação da biodiversidade. Ou seja, a matemática ela tem um papel fundamental na ecologia, né? Pois ajuda no crescimento da população, ajuda a acompanhar as mudanças no ecossistema, prever os impactos ambientais. E com esses conhecimentos, os pesquisadores eles conseguem fazer previsões, certo? Interpretar resultados de pesquisa e tomar decisões importantes para a conservação da biodiversidade. Isso é muito importante. Ou seja, a relação entre a matemática e a ecologia é justamente essa. Estudar o crescimento populacional, analisar a extinção de espécies, monitorar ecossistemas, prever impactos ambientais e auxiliar na conservação da biodiversidade. Agora eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo prático de como a gente utiliza, certo? Na matemática. Uma população de peixes é representada pela função PT igual a 200 mais 200t. Professor, o que é isso? Não estou entendendo nada. Calma, vamos chegar lá. P, quantidade de peixes, certo? T, tempo em meses. Mas o que é isso? Por que isso? A gente quer saber quantos peixes existiram após 6 meses. No começo aqui é porque não ficou bem claro o enunciado. Mas eles querem saber, eu iniciei com 200 peixes, certo? E eu quero saber quantos peixes existirão após 6 meses dentro desse lago, né? Vamos dizer aqui que é um lago. Vamos lá para o próximo slide que eu vou explicar tudinho agora.
Talvez não tenha ficado tão claro no último slide, mas o que é que a gente quer saber aqui? A gente quer saber quantos peixes vão ter em 6 meses, sendo que no primeiro mês de 30 dias a gente tinha 200 peixes, né? Vamos lá. Primeiro a gente pega aqui o total, né, de peixes, o total aqui de peixes, o total de meses, o início a gente começou com quantos peixes, primeiro mês e o total de meses que a gente quer saber. Primeiro a gente vai fazer o quê? P6 igual a 200 mais 180. Da onde foi esse 180? Dessa multiplicação aqui, certo? O mês inicial vezes a quantidade de meses, que dá 180. Aí aqui a gente já bota aqui, ó. 200 mais 180 já é igual a 380. Ou seja, a gente sabe que a nossa derivada é 30, porque a derivada foi o primeiro mês, né? É um mês de início, que a gente começou com 200 peixes. Ou seja, a população ela aumenta 30 peixes por mês. Se ela aumenta 30 peixes por mês, a gente, para saber em quantos meses a estimativa é quantos peixes vai ter em 6 meses, a gente vai ter que fazer 30 vezes 6. Né? Que foi a mesma coisa que a gente fez aqui, que dá o total de 180 peixes, entende? Muito fácil. Mas por que a matemática é tão importante? Ela é importante porque ela permite interpretar os dados, promover mudanças ambientais, prever, né, na verdade, desculpa, elaborar pesquisas científicas e auxiliar na preservação da natureza. Por isso que a matemática ela é uma ferramenta essencial para as ciências biológicas. E a conclusão, né, que a matemática e a ecologia caminham juntas, os conceitos de cálculo possuem aplicações reais e são fundamentais para a nossa formação. E desde já eu agradeço a todos pela atenção e muito obrigada. Só um minuto.